O tema é do verdadeiro selo de Deus. Onde você estiver, aqui no presencial, fechemos os olhos, e você aí no online, vamos orar? Querido Pai, a Tua palavra será aberta. Fale mais uma vez ao nosso coração. Dá-nos o Teu perdão, pois te oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem do que Martinho Lutero chamava Satanás? Sim ou não? Sabe? Lutero, ele tinha um bom humor, um senso extremo de alegria. Muitas vezes, ele se referia a Satanás como o macaco de Deus. O macaco de Deus. Por que macaco de Deus? Você sabia disso? Por que ele se referia ao diabo como o macaco de Deus? Sabe? Porque Satanás, ele sempre procurou imitar as obras de Deus, o Criador. Por exemplo, vocês têm uma ideia, Deus, ele semeia o trigo. O que é que o diabo semeia? O joio. Deus, ele convida seus filhos a tomarem a porta estreita e o caminho estreito, não é assim, simbalista? É ou não é? O que é que Satanás faz? Ele exorta os seus seguidores a tomarem a porta larga, o caminho largo. Satanás, Deus, por exemplo, ele compara a sua igreja como uma mulher pura, uma mulher bela. Satanás, ele compara a sua igreja ou os seus seguidores com uma mulher impura, uma mulher cheia de impurezas. Isso está registrado em Apocalipse 12 e 17. Apocalipse capítulos 12 e 17. Finalmente, Deus, com certeza, ele compara, né? Ele tem um selo. É justamente sobre esse assunto que eu vou explicar para vocês essa noite. Nós vamos aprender como é esse negócio. Deus, ele tem um selo, não temos dúvidas quanto a isso, e ele vai selar este selo em seus lindos filhos, em suas lindas filhas, enquanto que Satanás também tem uma marca com a qual identifica os seus seguidores. Meus irmãos, queridos jovens, é uma semana de oração jovem, hein? E para quem é adventista, a gente sabe que jovem é até 100 anos, então eu estou muito jovem, né? Então, jovens, amigos, irmãos, se há um tema aqui da Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, que foi objeto terrível, né? Um objeto de mal entendidos, esse é a marca da besta. Esse é o sinal ou o selo do Deus Todo-Poderoso. Na verdade, se você pegar no seu celular, não precisa ser agora, mas um dia depois da noite, né, do programa de hoje, e for lá no Google, interessante, e você digitar a palavra marca da besta. Alguém aqui já teve curiosidade em saber o que é a marca da besta? Pois é, se você digitar lá na internet, na procura lá, que muita gente tira suas dúvidas com a internet, com o Google, e coloca lá, marca da besta, você vai encontrar pelo menos 20 milhões de referências sobre o assunto. Eu falei sério, viu? É literalmente, meu querido, é impressionante saber, difícil conseguir ler tudo que as referências têm a nos mostrar sobre o tema. Mas você sabe que o que gera polêmica em torno desse assunto, o mais interessante, é que existem muitas pessoas, milhares de pessoas, que interpretam de formas também variadas o que realmente é a marca da besta ou o selo de Deus. Sobre a marca da besta, há quem diga que é um código de barras, aquele tipo de código que a gente encontra em tudo que é mercadoria dos supermercados que há por aí. Você compra um objeto e lá tem um código de barra. E não é que tem gente que pensa que a marca da besta é o código de barra?
Outras pessoas afirmam que é um microchip implantado sob a pele, inserido embaixo da pele da gente. E há quem diga também que a marca da besta é algo muito mais sofisticado. Não há tempo suficiente para enumerar todas essas interpretações que foram dadas em relação a ela, a marca da besta. Mas por isso eu quero resumir com vocês aqui e quero falar de suma importância o assunto de hoje, e nós vamos estudar essa temática, mas não à luz do Google, da internet, mas à luz da palavra inspirada do Senhor Jesus Cristo, à luz do Evangelho, à luz do livro apocalíptico, à luz da palavra de Deus. Irmãos, queridos homens, mulheres, moços, moças, crianças que estão nos assistindo, lembrem-se de uma coisa: para nós entendermos o que é a marca da besta, é necessário primeiro identificar o selo de Deus, que é o assunto predominante dessa noite. Se descobrirmos o que é o selo de Deus, aí sim será mais fácil saber o que é a marca da besta, pois terá que ser o contrário. Ou seja, pastor Emanuel, você me pergunta, se eu descobrir qual é o selo de Deus, eu vou saber qual é a marca da besta? Sim ou não? Óbvio, porque o selo de Deus é algo e a marca da besta é o contrário, é o oposto. Por exemplo, eu comecei dizendo que Deus diz para a gente pegar a porta estreita, o diabo diz que a gente quer que torcer e tem que entrar pela larga. Se Deus é luz, o diabo é trevas, ou são trevas, não é? Se Deus, ele é verdade, o diabo é mentira. Então tudo aquilo que Deus é, o diabo não é. Tudo aquilo que o diabo é, Deus não é. Então, para sabermos qual é a marca da besta, a gente precisa saber qual é o selo de Deus. Se a gente conhece qual é o selo de Deus, a marca da besta é o oposto. Muito bem, a primeira referência bíblica direta que o Apocalipse faz ao selo de Deus, ele pode ser encontrado aqui, ó, nesse livro profético aqui, Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 4. Você vai ler na telinha, se tiver dificuldade em ler na sua Bíblia, você vai ler comigo Apocalipse 7, versos 1 a 4. Vamos ler rapidinho? Depois disso, olha o que diz o texto. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. É assim que diz a Bíblia. Segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo. Essa linguagem aqui é uma linguagem jovem, é uma linguagem mais coloquial, viu, gente? É uma linguagem mais prática, para a gente entender, mais fácil de compreendermos, não é? Então ele viu outro anjo, diz a Bíblia, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Rogério, só aumenta um pouquinho do meu som aqui, que eu estou gritando. Aí eu penso que eu estou falando baixo. Ah, melhorou. Ok. Então, ele viu um outro anjo que subia da nascente do sol, diz a Bíblia, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou. Quem gritou? O anjo, com voz bem forte. Essa voz era estrondosa. Aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder, diz a Bíblia, para causar dano à terra, ao mar, dizendo, olha só, olha o texto. Não danifiquem nem a terra, não danifiquem nem o mar, não danifiquem nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos de nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Olha o número. Qual era o número? Você lê na sua Bíblia assim, igual a minha? Aqui comigo? Tudo certo? 144. Aí você aumentou demais o meu aqui. 144 mil. A Bíblia diz de todas as tribos dos filhos de Israel. Pare aí e olhe para cá agora. Olha para cá. Se olharmos cuidadosamente,
para esses versículos que acabamos de ler, com mais atenção, nós podemos descobrir, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, algumas verdades essenciais sobre o selo de Deus, Bruna. Podemos descobrir duas verdades. A primeira é que o selo de Deus é colocado aonde? Aonde? Na testa dos servos de Deus. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade é que os selados são identificados como os 144 mil. Duas verdades: o selo de Deus será colocado aonde? Na testa dos servos de Deus. E a segunda verdade é que serão 144 mil. Você se lembra da regra de interpretação? Você que estuda a Bíblia, há vários tipos de interpretar a Bíblia, né? De interpretação. E uma das principais formas ou regras de interpretação da Bíblia é simplesmente deixar que a própria palavra de Deus se interprete a si mesma. Olha, eu não estou aqui para interpretar a palavra. Nenhum ser humano tem o poder de interpretar as Escrituras. Ninguém, tá? A própria Bíblia interpreta-se, Tony, a si mesma. Então, é uma regra básica. Deixe a própria Bíblia falar. Não interprete o interpretado. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, seguindo esta regra, meu querido ouvinte, meu querido que está no YouTube, você que está aqui no presencial na igreja de Petrópolis, aqui Posse, a igreja do distrito de Areal, lembre-se de uma coisa. Seguindo esta regra de interpretação, qual é a regra, pastor? Deixe a Bíblia interpretar-se a si mesma. Então, eu gostaria de ler o capítulo 14, versículo 1 de Apocalipse. Você já está na tela aí, você pode ler comigo. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa. Tinham escrito na testa o que, gente? O nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Note aqui comigo agora. No capítulo 14 do livro do Apocalipse, nós vemos novamente o mesmo grupo que foi selado no capítulo 7. É coincidência, pastor? Não é coincidência, é providência. Entretanto, uma diferença aparece aqui do capítulo 7 para o capítulo 14. Enquanto o Apocalipse 7, por exemplo, menciona os 144 mil, símbolo do povo de Deus no tempo do fim, aqui diz que eles têm o selo de Deus aonde? Aonde? No capítulo 7, em suas testas. Já em Apocalipse capítulo 14, os 144 mil, olha o detalhe, tem o nome do Cordeiro de Deus escrito na testa. Que coisa, que interessante. Isso aparentemente é uma contradição, mas não é. Se compararmos essas duas passagens, Apocalipse 14 e Apocalipse 7, nós chegamos à seguinte conclusão: o selo de Deus é o nome de Deus escrito na testa de quem? Dos fiéis. Simples assim. O selo de Deus é o quê? O nome de Deus escrito na testa dos seus fiéis. Aí você pode perguntar, pastor, será que os filhos de Deus terão o nome de seu pai tatuado em suas testas? Isso é literal ou simbólico, pastor? Antes de tudo, meu irmão, minha irmã, vocês devem compreender que o Apocalipse, ele é um livro simbólico. E por se tratar de um livro metafórico, com muitos tipos, tipologias, símbolos, simbólico, esse livro é simbólico. Quando a Bíblia, e especialmente o livro apocalíptico, ou seja, porque nós temos também livros apocalípticos no Antigo Testamento. Me diz aí, você que está no presencial aí, um livro apocalíptico no Antigo Testamento. Olha aí, alguém falou, pode escrever no chat aí, ó. Alguém falou Daniel. Daniel é um livro apocalíptico. Ezequiel é um livro apocalíptico. Fala de escatologia, fala de coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então, a Bíblia diz
que o selo de Deus não é literal, é simbólico. Por se tratar de símbolos, logo, o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Quando a Bíblia fala sobre alguns textos, por exemplo, nos livros proféticos, se refere, então, ao nome de Deus, fala de nada mais e nada menos do que o caráter de Deus. Você sabe que quando se fala em nome na Bíblia, refere-se a quê? A caráter. Então, se fala de nome de Deus, é o caráter de Deus que está sendo reproduzido em seus filhos. Símbolo na testa. Portanto, podemos concluir, meu querido, minha querida, meu irmãozinho, essa noite, que o selo de Deus é o caráter de Jesus Cristo reproduzido na vida de seus fiéis seguidores. Entendeu? Muito bem. O selo de Deus é o reflexo dos princípios divinos na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, na vida de toda a igreja. Mas, eu pergunto, vem uma interrogação importante. Onde encontramos os princípios de Deus revelados para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? Onde é que nós encontramos os princípios de Deus revelados para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida? Onde? Os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. São os princípios eternos de Deus. Da mesma forma, é muito importante notar, meu querido, minha querida, que quando o Antigo Testamento fala do selo de Deus poderosamente, está relacionando um mandamento específico. Por exemplo, se você ler o livro de Ezequiel, perceberá qual dos 10 mandamentos está diretamente relacionado ao selo de Deus. O texto está bem claro aí, são 2 textos. Primeiro, Ezequiel capítulo 20, está na tela, verso 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem, não é? Ezequiel 20, 12, isso mesmo, que eu sou o Senhor que os santifica. Agora leia comigo o capítulo 20 de Ezequiel, verso 12, olha o slide, verso 20 melhor, capítulo 20, verso 20, isso aí, diz lá: santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal, leia comigo, entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Olha que verdade presente, olha que mensagem de Deus para hoje, Cristina, olha que mensagem de Deus para hoje, Kiko, Eva, boa noite, Eva, olha que mensagem de Deus para você que está no YouTube, para você que está aqui no presencial, Noreci, para você, Ana Cristina, Neiva, para você, Josi, Edson, para você, Tony, olha que mensagem poderosa Deus tem para a sua vida, hoje, essa noite, entenderam? O sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, é identificado como um selo. Isso mesmo, como um selo. Por que razão, pastor? Porque geralmente um selo ele serve para identificar alguém ou alguma coisa, não é verdade? Porque um selo ele contém um nome, um selo ele contém, me ajuda aí. Ele contém atributos, um selo contém autoridade, um selo contém o caráter do proprietário do próprio selo. Por exemplo, toda vez que você vê o presidente da República na televisão se dirigindo ao povo, se você olhar com muita atenção, bem de perto, você notará que na frente ou atrás dele está o selo presidencial, o selo do presidente do país, porque o selo identifica quem está governando a nação. Agora, ao ler o 4º mandamento, que nos fala sobre a observância do sábado, lá em Êxodo 20, nós notamos que ele identifica Deus como o governante absoluto de sua criação. Você quer ler comigo? Está na tela.
Leia esse texto, que texto impressionante. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Lembra-te aqui do dia do sábado para o santificar, não é assim? 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Vai, lê comigo, chega mais perto da tela, consegue ler aí? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nem você, nem seu filho, leia, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia, o que é que ele fez? Descansou. Por isso, ele abençoou o dia de sábado e o santificou. Interessante, Deus fez neste dia o que ele não fez nos outros 6 dias da semana. Ele abençoou, ele santificou e ele descansou. Meu pastor, que coisa interessante, não é? Saber que o sábado nos apresenta a Deus como o Criador que governa o céu, que governa a terra, o mar e todas as coisas neles. O sábado é o selo que distingue os fiéis de Deus que reconhecem sua soberania. É verdade isso, pastor? Está na Bíblia. Em conclusão, nós podemos então dizer que o selo de Deus é o caráter de Deus, reproduzido naqueles que o reconhecem como soberano do universo. Portanto, meu irmão, minha irmã, ao guardar o sábado, nós reconhecemos a Deus como nosso Criador e sustentador. Sendo que, pastor, o selo de Deus é o caráter de Deus manifestado em obediência aos seus mandamentos, então, qual é a marca da besta? Tá vendo? Ficou mais fácil agora, né? Ficou mais fácil. Bem, para esclarecer mais sobre esse assunto, vamos a Apocalipse capítulo 13. Eu vou para Apocalipse capítulo 13, estamos chegando ao final de nossa transmissão, tenha só um pouquinho de paciência. Aqui, Apocalipse capítulo 13, os versos que eu quero ler com vocês são apenas 16, 17 e 18. Está na tela? Você lê comigo. Olha só o que o vidente de Pátimos, João, o discípulo do amor, viu e escreveu. A todos, leia, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquela que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só, aqui está a sabedoria. Olha que texto poderoso. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Agora, termina comigo esse pensamento. Para entender em que consiste a marca, Bruna, da besta, Tamires, é necessário fazer uma pausa para analisar o versículo 17 de Apocalipse. Notamos que esse versículo, ele parece nos falar de 3 coisas diferentes. A primeira é marca da besta, a segunda é o nome da besta e a terceira é o número do seu nome. Notou? Repito. Marca, nome e número. No entanto, quando lemos esses versículos mais acuradamente, com mais atenção, em outras versões, por exemplo, a nova versão internacional, a revista Almeida, atualizada no Brasil, traduz esse versículo assim, para que ninguém possa comprar ou possa vender, exceto aquele que tem a marca, ou seja, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Vocês entenderam? Então, presta atenção. A marca, o nome e o número da besta são a mesma coisa.
Isso mesmo. Esses 3 elementos aqui abordados pelo livro do profeta João falam sobre o caráter de Deus, não. O caráter de quem? Da besta. Portanto, a marca da besta nada mais é do que o caráter da besta ou do anticristo reproduzido em seus seguidores. Oh, meu irmão, minha irmã, você se lembra de como o caráter de Deus se reflete em seus seguidores? Você se lembra? Sim, em obediência aos seus preceitos. O caráter de Deus se reproduz em seus seguidores quando os seus seguidores obedecem à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Então, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e mantenedor, dono de tudo e todas as coisas, então, como o caráter da besta se manifesta em seus seguidores? Simplesmente colocando os mandamentos humanos acima dos mandamentos divinos. Se eu obedeço os mandamentos de Deus, o caráter de Deus, o nome de Deus está sendo reproduzido em minha vida, óbvio. Mas se eu não obedeço aos mandamentos de Deus, outro caráter, outro selo, outra marca está sendo colocado na nossa mente. Se eu obedeço os mandamentos dos homens, a marca da besta está sendo implantada em meu coração, em minha mente. Simplesmente assim. Eu vou ilustrar isso contando a história simplesmente de uma garota. Mas antes, Deus, Ele estabeleceu o sábado como marca registrada em sua lei, certo? O sábado, ele foi guardado por Jesus Cristo, por Maria, mãe de Jesus, pelos apóstolos, os discípulos. E não há nenhum versículo na Bíblia, nós comprovamos isso, desde o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o Apocalipse, não existe nenhum verso da Bíblia que ensine que a solenidade do sábado foi transferida para outro dia, certo? Não existe na Bíblia nenhum texto que autorize essa mudança, que autorize essa transferência, que autorize essa terrível mudança do sábado para qualquer outro dia da semana, como as igrejas cristãs têm feito. As igrejas cristãs, a maioria, tem dado as costas aos 10 mandamentos. Concordam comigo? E estabeleceram outro dia para adorar a Deus. Por exemplo, no livro Catecismo Católico, com todo respeito aos meus irmãos católicos, isso está bem esbanjado, bem esclarecido, todo mundo já sabe. No livro do Catecismo Romano, em uma página, página 50, por exemplo, diz assim, tem uma pergunta interessante. A pergunta é assim: qual é o dia de repouso? Aí ele mesmo dá a resposta. A resposta, o sábado é o dia de repouso. Aí vem a outra pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Está no Catecismo Romano, gente. Isso é fácil. Aí a resposta: observamos o domingo em vez do sábado. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana mudou a solenidade do sábado para o domingo. Perceberam, gente? Eles mudaram a ordem pelo que o homem estabeleceu. Que lamentável, não? Como vocês podem ver, jovens, irmãos, amigos, queridos, vocês que nos assistem pelo YouTube, que nos assistem aqui na Igreja da Posse em Petrópolis, o mundo será dividido, sem sombra de dúvidas, em 2 grandes grupos. Aqueles que têm o caráter de Deus reproduzido em sua vida e vivem em obediência aos seus preceitos, aos mandamentos de Deus, e aqueles que têm o caráter da besta, o anticristo, aqueles que são contra Jesus. A pergunta que eu lhes faço essa noite, do dia 14 de julho, exatamente às 8h24, é:
em qual desses dois grupos vocês estarão? O grupo de obedientes que vão receber o selo do Deus vivo, ou o grupo dos desobedientes que serão marcados com a desobediência aos mandamentos de Deus? Deus, Ele quer que o caráter de Jesus Cristo seja reproduzido em sua vida, meu irmão. Deus, Ele quer que os frutos de uma existência completamente obediente se manifestem em sua vida, minha querida ovelha. Aí sim, um tempo atrás eu conheci a história de Brenda. Era uma jovem fiel que decidiu viver em obediência a Deus, independentemente das consequências. Ela estava planejando sua formatura de mestrado com os seus colegas de classe, que seria realizada em 3 meses. Brenda estava muito feliz. Só faltava uma matéria para terminar o curso de mestrado. Mas, ao matricular para aquela matéria, percebeu que ela seria dada no dia de sábado. Sabe o que aconteceu? Imediatamente ela foi falar com o professor daquela matéria e pedir-lhe que, por favor, permitisse que ela fizesse a matéria em outro dia que não fosse o sábado do Senhor. Ela era uma adventista. Ela deu as explicações para o professor, necessárias, evidentemente, e sabe qual foi a resposta do professor? Negativa. Ele negou-lhe permissão. Tudo bem. Brenda não pôde assistir às aulas porque as aulas eram feitas no sábado e, como resultado, o que é que aconteceu com ela? Teve que esperar mais 1 ano para se formar. No dia da formatura, enquanto seus colegas estavam desfilando para obter aquele diploma de mestre, Brenda estava numa igreja tipo essa aqui, adorando a Deus, louvando a Deus, pregando a palavra, porque ela era fiel aos princípios exarados nas sagradas Escrituras. Sabe, minha igreja querida, sabe, meu irmãozinho, sabe, minha irmã, que testemunho poderoso dessa menina, dessa jovem. Ela disse, naquele dia, muitos acharam que eu fiquei muito triste porque não me formei. Mas foi o contrário. Eu me senti feliz por ser fiel ao meu Deus, perdi o dia da minha formatura, mas recebi a alegria de viver em obediência. Amém? Brenda, meu irmão, minha irmã, é um exemplo do que significa reconhecer Deus como dono soberano de tudo. Ela é um exemplo do que significa receber o caráter de Jesus Cristo e viver em obediência à sua lei. Hoje, eu quero convidar você para assumir um compromisso. Um compromisso não é com a igreja adventista do 7º dia. Um compromisso não é com o pastor Emanuel. O compromisso não é com a igreja aqui da Posse, em Petrópolis. O compromisso é de ser fiel à palavra de Deus. É de ser fiel a Jesus Cristo. Peça a Deus para reproduzir em você, meu querido jovem, em você, minha querida jovem, reproduzir o seu caráter. E peça a Deus para que Ele possa ajudar você a viver uma vida completa de obediência. Agora, nesse momento, eu vou pedir para que você entregue seu coração a Jesus e peça para que o seu Espírito Santo Consolador cele, porque quem vai selar em nossa mente e em nosso coração o caráter de Deus é o Espírito Santo da promessa. Enquanto você escuta essa linda canção, eu peço para que você, aqui da igreja, se você quiser se colocar em pé, você vai se colocar em pé, mas só se você sentir o desejo de querer ser fiel e receber o selo de Deus em suas mentes e em seu coração. E você que está no YouTube, está aí ligadinho, ligadinha, se você quiser realmente que o caráter de Deus seja reproduzido em sua vida, em seu caráter, enquanto você ouve, enquanto você assiste, adore comigo nesse momento sobre esse selador, porque é Jesus que selará em meu coração, em minha mente, em minha fronte, em sua vida, em sua mente, em seu coração,
o selo do Deus vivo. Ouça, assista, louve e adore comigo agora. Na despedida prometeste que não me deixaria só, que mandaria teu auxílio para quando em tentação eu ser fiel a ti. Vem, Santo e bom Espírito, vem me fortalecer, vem pra me convencer Jesus é o melhor pra mim. A cada instante quero mais tua unção em meu viver, deixando atrás o velho homem, poder nascer de novo, ter nova chance aqui. Vem, Santo e bom Espírito, que o meu Jesus é o melhor que há pra mim. Seja fiel a Deus. Ainda que os céus caem, ainda que o mundo desabe, seja firme, como a bússola o é ao polo. Seja fiel, Deus te colocará em seus braços do amor. Se você puder, e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo, se entregando ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa primeira noite. Que a Tua graça seja o suficiente para nos dar força
para sermos obedientes à tua palavra. Que o seu selo seja colocado em nossas mentes, em nosso coração, e que sejamos fiéis até a morte, até o fim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.